Olá, mais uma vez eu quero começar o nosso vídeo pedindo a você algo muito especial. Papo de Fradinho tem que cumprir certas exigências que são determinadas pela plataforma YouTube. E uma dessas exigências se refere à quantidade de horas a serem assistidas por você. E essas horas só são computadas em favor de Papo de Fradinho quando você assiste os nossos vídeos integralmente. Assim, eu quero te pedir que nos dedique esses minutinhos que duram alguns dos nossos vídeos, ou quase todos, por inteiro. Com certeza, ao fazer isso, você estará nos ajudando para que possamos sempre trazer aqui novos temas que certamente irão aumentar seus conhecimentos sobre teologia e religiões. Obrigado. Bem, todos nós sabemos o quanto é abençoado e difícil a entrega total ao serviço de Jesus Cristo pela mulher que atende ao chamado do Espírito Santo e se torna uma freira. A vida dentro de um convento, muitas vezes enclausurada, requer uma forte abnegação e um completo desapego a esta vida que aqui fora nós chamamos de mundo e que por diversas vezes nos sinaliza e nos oferece opções nem sempre boas. São muitas e muitas as horas passadas em meio a orações, rogando pela intercessão do Santo Espírito, não por elas mesmas, já que sempre estão protegidas dentro das muralhas conventuais, mas sim a pedir por mim, por você, por um mundo inteiro. Não são poucas as vezes em que o chamado do Espírito Santo para tão abnegada tarefa lhe chega ainda menina. E quando assim ocorre, toda uma vida será integralmente voltada para a obra de Deus aqui na terra. Mas, infelizmente, nem sempre tudo foi exatamente assim. Houve um período da história da Igreja de Roma em que, diferentemente dos dias de hoje, as meninas não precisavam receber um chamado divino para se tornar uma freira, e sim de diversos outros argumentos. Os fatos sobre os quais falarei aqui neste nosso papo de Fradinho ocorreram entre os séculos XIV e XIX e irão nos mostrar uma realidade bem diferente das dos dias atuais. No período denominado de Idade Média e até o começo do século XIX, as mulheres eram vistas como portadoras do pecado de Eva. E assim, eram criaturas que já traziam sobre si o pecado dos prazeres carnais. Desta forma, uma das maneiras para que as mulheres se tornassem puras e livres desse pecado era por meio do seu noivado com Cristo, ou seja, se tornando uma freira. A partir do instante em que ela se tornasse uma freira, passaria então a ser considerada por toda a comunidade como pertencente a uma casta superior às outras mulheres. Ser uma freira era algo assim como se tornar alguém superior intelectual, espiritual e até fisicamente. Por este motivo, não foram poucas as meninas que foram enviadas, ainda crianças, por seus pais para algum convento, a fim de que pudessem receber uma melhor educação e, principalmente, se tornar uma freira. É bom lembrar que naqueles tempos, as famílias que tivessem entre os seus um padre, um monge ou uma freira tinham um conceito bastante elevado junto à comunidade. Da mesma forma, como ainda ocorre hoje, quando uma mulher se torna uma freira, ela jura votos de obediência, pobreza e castidade. Mas diferente de hoje em dia, quando para se tornar uma freira não mais precisa ser virgem, lá na Idade Média e até bem pouco tempo atrás, a virgindade era o principal requisito para a entrada da mulher na vida religiosa. E para garantir o cumprimento dessa regra, em todos os conventos era estritamente proibida a entrada de homens, exceto o bispo ou o padre confessor.
Mas como a história acabou por nos revelar, isso não deu muito certo em muitos momentos. Na verdade, pelos relatos que o tempo vai nos trazendo, ficamos sabendo que freiras medievais terminaram por se tornar bastante conhecidas justamente pelo desrespeito à castidade e pela prática delas a toda sorte de perversão carnal dentro, em alguns casos, até mesmo fora dos muros dos seus conventos. Isso, de certa forma, é até fácil de entendermos, pois como a grande maioria daquelas meninas, como eu já disse, não tinham qualquer vocação ou chamado divino para uma vida religiosa, tendo em grande parte, se não a maioria delas, sido entregues aos conventos por imposição dos seus pais, elas então não alimentavam qualquer desejo de se manterem virgens e até ansiavam mesmo por pelo menos conhecerem e praticarem alguns experimentos dos prazeres do sexo. Assim, não foram poucas as que ali estavam a rezar, tendo, porém, seus pensamentos em outros sonhos. Sonhos bem diferentes dos caminhos da santidade. Além disso, não foram poucos os relatos sobre relacionamento homoafetivos entre as religiosas, sendo até bastante comum estas relações entre freiras e noviças. Os desvios sexuais dentro dos conventos eram tanto, mas tantos e tão constantes que durante o período renascentista uma pintura se tornou famosa, nos chegando até os nossos dias. Trata-se da gravura intitulada Nuns Fallus Tree, ou traduzida em bom português, a árvore de falo das freiras, onde se vê uma freira a colher frutos em forma de pênis de uma árvore. Este é certamente um dos registros artísticos mais evidentes da recorrência dos desejos carnais naquelas mulheres. Além disso, não são poucos registros de manuscritos de inquéritos movidos pela própria Igreja Romana sobre o problema. Entre os séculos XIV e XIX, não foram poucos os casos de denúncias envolvendo desvios de conduta sexual das freiras, noviças e até mesmo de abadesas. Porém, alguns desses casos se tornaram famosos, quer seja pela constância com que ocorriam, quer seja pela atividade e diversificação dos atos libidinosos envolvidos. Conventos, então, como os de São Clemente, localizado em York, na Inglaterra, o convento de San Bródio della Máxima, este um convento de freiras franciscanas situado em Rione Sant'Angelo, em Roma, na Itália, e o mais famoso dentre todos pela perversão e pelos seus escândalos sexuais, o convento do Priorado de Littlemore, um convento beneditino em Oxford, na Inglaterra, onde entre os anos de 1515 e 1517, um pequeno espaço de tempo, ocorreram dezenas de acusações das mais graves práticas de perversões e absurdas imoralidades sexuais, além de muitas violências físicas brutais praticadas pela prioresa de Littlemore contra freiras e noviças do convento. Neste priorado teve de tudo. A Madre Superiora, a prioresa Catherine Wells, chegou a parir uma filha cujo pai era nada mais, nada menos que o padre capelão Richard Wells, responsável por ministrar os sacramentos das freiras do lugar. Essa prioresa realizava grandes bacanais no interior do convento, para os quais eram convidados monges que, além da bebedeira, praticavam toda a sorte de atos sexuais com as noviças e com as freiras, dentro de uma orgia digna dos povos bárbaros. O priorado chegou a tal ponto de decadência de se tornar público e notório as coisas que aconteciam lá. E apesar de contar com apenas 7 freiras, viu? Elas passavam o dia jogando, transando umas com as outras, se embriagando, tudo com a participação da prioresa, que consentiu até mesmo que a freira Elizabeth Winter constantemente trouxesse homens para praticar atos sexuais dentro do seu quarto. Ou seja,
Na verdade, como eu disse, naquele priorado ocorria de tudo, menos orações. Com a finalidade de recuperar junto à opinião pública o respeito e a própria influência católica no país, o cardeal Thomas Wolsey desenvolveu um projeto pelo qual transformou o convento do priorado de Littlemore em uma escola, enterrando assim um passado muito pouco religioso daquele lugar. Termina aqui o nosso papo de fratinho, mas não se esqueça de nos dar o seu like, assistir os nossos vídeos inteiros, se inscrever, comentar, apertar o sininho. Assim o YouTube vai avisar você todas as vezes que eu colocar aqui um novo vídeo. E isso é muito importante para o nosso canal, para esse canal que é meu e seu, que é o nosso Papo de Fratinho. Paz e bem.